Olá, tudo em paz? Muito bem, estou aqui já prontinho para fazer o vídeo da lição número 8. Na verdade, já estamos iniciando esse vídeo. Então, hoje é um sábado, hoje é dia 19 de abril, né? Por acaso é o dia que a minha filha, e também filha da minha esposa, está fazendo 26 anos. Parabéns a ela. Já demos os parabéns. E está aqui um dia nublado em Juí, quente para a época, né? Bom, e nós aqui estamos para estudar a lição número 8, que vai de 17 a 24 de maio, que é sobre a lei de Deus e a lei de Cristo. Eu confesso que nunca tinha me dado conta dessa distinção, que havia a lei de Deus e havia a lei de Cristo. E ao estudar aqui o assunto, fiquei surpreso do que é a lei de Cristo. Mas nós vamos ver sobre esse assunto. Vamos fazer a nossa oração. Santíssimo Senhor Deus, mais uma vez aqui estamos para fazer o estudo dessa lição extremamente importante. Este assunto faz parte da grande controvérsia, portanto, precisamos nos aprofundar. Mas este não é o único motivo para que tenhamos mais conhecimento sobre a Tua lei. Outros motivos igualmente importantes, como te conhecer melhor, saber como obedecer, saber como se manter na fidelidade a Deus e outras coisas mais. Ajude-nos na compreensão deste assunto. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Eu vou ler aqui o verso para memorizar. Então aqui já aparece qual é a lei de Cristo. Vocês vão ver uma coisa. Então está em João. Não gosto dessa notação aqui só de duas letras. É em João 15, versículo 10. Diz assim. Está na lição. Vou ler aqui na lição. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Isso aqui está dizendo, os meus mandamentos, essa é a lei de Cristo. Esse assunto nós aprofundaremos ou expandiremos um pouco mais na parte de quarta-feira. Mas aqui já aparece, então, a lei de Cristo. Não é? É guardar os mandamentos de Cristo. Os meus mandamentos, ele diz. Não é? E quais são os mandamentos dele? Então fala logo aqui. Que está muito claro quais são esses mandamentos. Não é? É permanecer, estar no amor de Cristo. Assim como ele, Cristo, está no amor do Pai, com o Pai. Né? Ou seja, esta é uma outra versão, uma outra maneira de dizer amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Né? Em outras palavras, resumindo esse assunto aqui, foi o que eu descobri, que achei muito interessante. Mas na parte de quarta-feira nós vamos expandir um pouquinho isto. É que os mandamentos de Cristo são os mesmos de Deus Pai. Isso é muito interessante. E nem podia ser diferente. Porque, vamos pensar um pouquinho, daria para admitir que Deus tem alguns mandamentos e Cristo tem outros mandamentos que não são os mesmos uns dos outros? Não, nem faz sentido, né? Porque Cristo e o Pai são um. A Trindade, eles são tão unidos pelo amor que eles são três seres, mas agem como um único, não é? São tão unidos que a Bíblia diz que eles são um. Da mesma forma foi, vamos fugir um pouquinho do assunto, mas é uma aplicação, né? Mesma coisa um casal, né? Minha esposa e eu, nós somos uma só carne. Por que uma só carne? Porque nós nos amamos. E quanto mais nos amarmos, mais estamos unidos.
portanto mais somos um. E então, de fato, a lei de Deus é para unir as pessoas entre si, unir os casais, unir as famílias, unir as comunidades, unir as pessoas de um país, os cidadãos de um país, unir as pessoas todas do mundo todo, todas se amando, porque não tem como unir de outra maneira. Dá para se unir pessoas que se odeiam? Não existe essa possibilidade, não é? A lei de Deus é muito simples e muito profunda e abrangente. Simples no sentido de que todos nós devemos nos amar. Isso é o óbvio, o lógico. Não precisava estar escrito, isso é uma coisa evidente. Se comprova por si mesma. Não precisa provar de outras maneiras, né? Não precisa fazer experimento científico nem nada. Quando a gente se ama, tudo vai bem, é isso que Deus quer. E Deus nos ama. E nós amamos a Deus. Cristo ama a Deus, seu Pai. E Deus ama a Cristo. E nós amamos a Cristo. E nós amamos a Deus. E todos se amam. Esta é a lei de Deus. Ó, viu? Obrigado. Parece que ele respondeu lá, é isso mesmo. E isso se chama lei moral, ou seja, é a lei do comportamento. Simples. Simples. Aliás, vamos inserir uma coisa que não está na lição aqui, mas que eu gosto muito de inserir, que é o sábado. Que o sábado tem, afinal de contas, a ver com o amor. O sábado é muito simples também, muito simples de entender. O sábado é um dia em 7, é o 7º dia, em que nós não fazemos trabalho secular nenhum, né? E nós não trabalhamos para nós. Isso não quer dizer que não possamos cuidar dos doentes, não quer dizer que não possamos nos alimentar, etc. Buscar um fruto no pomar, essas coisas, para comer. Não, nada de extremos. Então é um dia que a gente para o trabalho secular e se dedica a Deus. Isto é intimidade. Dedicar-se a Deus é amar a Deus, não é? Então o sábado é o dia do amor a Deus, mais intenso que nos outros dias. Então cada dia, cada um dia da semana, a gente se identifica com muita intensidade com Deus e nos próximos dias a gente vai utilizando isso que acumulou durante o sábado, né? Simples. Bom, vamos adiante aqui no nosso estudo. Então há 2 mandamentos. Na parte do domingo, a lei e os profetas, né? Há 2 mandamentos, né? E desses 2 mandamentos, que é amar a Deus e amar o próximo, dependem a lei e os profetas, dito por Jesus Cristo. Então, por essa frase, Jesus está, na verdade, também dizendo que o antigo mandamento é válido, porque todos os livros do Antigo Testamento dependem desses 2 mandamentos. E Jesus ratificou esses 2 mandamentos, que é no Novo Testamento, quando ele estava aqui, né? Bom, a lei, que é amor, nos liga a Deus. Quando nós obedecemos a lei de Deus, na verdade, estamos nos ligando a Deus. E é óbvio, só para fazer um parênteses aqui, quem ama a Deus e quem ama o próximo, não vai roubar o próximo, nem vai mentir para o próximo, também nem vai cobiçar qualquer coisa do próximo. Isso é óbvio, né? Não vai, muito menos, matar o próximo, ou fazer qualquer coisa que prejudique o próximo, ou fazer qualquer coisa que prejudique o pai e a mãe, ou fazer qualquer coisa que prejudique a si mesmo. Então, essa é a lei do amor. Então, ela é muito abrangente, ela é simples e, ao mesmo tempo, muito abrangente, porque na sua simplicidade, ela estabelece um princípio. Quem ama não prejudica, só faz o bem. E esse princípio é abrangente, né? Abrangente para todas as coisas. Quem ama não destrói a natureza, por exemplo. Quem ama não é relaxado, né? Quem ama cuida da sua natureza, cuida da sua saúde, e assim vai. E é por isso que Satanás odeia os 10 mandamentos, a lei moral. Odeia que as pessoas amem a Deus e se amem a si mesmas e ao próximo. Odeia, porque as pessoas assim, ao natural, se separam dele e se esquivam dele e fogem dele, né? E se protegem dele. Vocês estão entendendo por que está aumentando tanto
a violência, o ódio nesse mundo. Estão entendendo? Aliás, eu vou ler um versículo aqui. É Mateus 24:12. Mateus 24:12. Hoje eu estou fugindo bastante do assunto, né? Mas nós estamos falando sobre a lei de Deus. Na verdade, não estamos fugindo, não. Estamos falando sobre a lei de Deus. Olha só o que diz Mateus 24:12. Diz lá o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Ou seja, iniquidade é praticar o mal e não se preocupar com isso. É justificar o mal. Não, está tudo bem, eu não tô... Mata uma pessoa e não sente nenhum remorso, nem nada. Isso é iniquidade. Né? Então, a iniquidade está aumentando, o amor está diminuindo. Onde vem mais iniquidade, menos amor. Né? Então, ódio. Isto é uma providência de Satanás. Os pais estão matando filhos estão matando pais, pessoas estão matando parentes, etc. E estão despreocupados, vão dormir tranquilos, ou vão na festa, ou vão na balada, internam seus entes queridos embaixo da cozinha, no pátio, etc. Então, e não tem o menor sentimento de culpa. Isto é coisa desse último. Estão desobedecendo demais os mandamentos de Cristo. Ou melhor, vamos dizer de forma diferente. Tem gente demais. E cada vez maior é a proporção dos que desobedecem a lei de Deus. Que é amar a Deus e amar o próximo. Não é? Então, isso aqui são os mandamentos do amor. A lei, os 10 mandamentos, nos dá as diretrizes de como cultivar o amor uns para com os outros. Isto é assim. Né? E Jesus explicou essa lei com uma maestria que eu fico impressionado. Permitam que eu vou ler de novo a explicação que Jesus deu sobre a lei. Está em João capítulo 15, no versículo 12. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Vejam que aqui tem uma diferença extraordinária em relação ao que hoje estão fazendo no mundo. Uns matando os outros. Como é que Jesus nos amou? Ele morreu por nós. É diferente. Ele não matou nós. Ele quis nos livrar da morte. É o contrário do que se faz no mundo hoje. No mundo hoje se mata os outros. Ele fez o contrário. Exatamente o contrário. Ele permitiu que fosse morto para que nós não morrêssemos eternamente. Então, algumas poucas pessoas hoje no mundo fazem a mesma coisa. Né? Eu lembro que esses dias teve um incêndio e um rapaz entrou e saiu, não me lembro se foi 2 vezes ou 3 vezes, naquele incêndio, e tirou pessoas de lá e salvou a vida dessas pessoas. E ele morreu. Isto é amor. Isto não é ódio, isto é amor. As pessoas estão agradecendo aquele rapaz, ele morreu. Outra vez, eu lembro que alguém, houve um acidente, tinha um carro, ou era um ônibus embaixo da água, e também um rapaz mergulhou várias vezes para tirar a gente de lá. Ele não pensou em si mesmo, ele salvou algumas pessoas, e ele morreu. Ele não escapou da morte, ele morreu. Isto é amor. Não é matar os outros. Foi isso que Jesus nos ensinou aqui. Aliás, vou ler de novo, só que no outro verso. Está em João 13, capítulo 13, versículo 34. Olha o que Jesus diz. Aí diz a mesma coisa. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei, também vos ameis uns aos outros. Jesus nos amou para que vivêssemos. Jesus trabalhou pela vida, pela nossa vida. Né? Ele não quis nos matar. Isto é a lei de Deus. Então a pergunta aqui que surge, mas por que tanto se combate a lei de Deus? Fica óbvio, né? Vamos para a parte de terça-feira. Eu estou gastando aqui muito tempo hoje, vai ficar meio longa a lição de hoje. Para a parte de terça-feira, que é uma parte polêmica, que é onde Paulo escreve daquele jeito dele. Né? Eu, se fosse Paulo, escreveria diferente. Eu não criaria tanta confusão. A gente precisa ter muito cuidado, já falei da última vez, para o que Paulo não quis dizer, né? Para o que Paulo não disse. E não é difícil descobrir o que Paulo não disse.
Basta que a gente compara, como os bereanos faziam, com o restante da Bíblia, porque ele jamais iria contradizer a Bíblia. Mas vamos aqui ler verso por verso e vamos ver aqui. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19. Olha o que ele escreveu aqui. Porque, sendo livre para com todos, fiz-me escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível. Ou seja, Paulo aqui está dizendo, eu estou me desgastando pelos outros. Ele podia ter escrito assim, fiz-me servo de todos, porque na verdade ele não era escravo de ninguém. Ele usou uma palavra extremamente forte para dizer que eu me dediquei ao máximo por todos. Procedi, no 20, para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse. Para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. O que Paulo queria dizer aqui? Referindo basicamente a duas coisas. Uma, que a lei cerimonial que já não estava mais valendo, e os judeus continuavam executando. E outra, que Paulo não estava debaixo da condenação da lei. Ele estava liberto, foi perdoado, e pedia perdão dos seus pecados. Sempre que cometia, naqueles tempos antigos, cometesse um pecado, tinha que sacrificar um cordeiro. Agora, cometendo um pecado, pedia perdão a Cristo. Simplificou as coisas. A graça simplificou as coisas. Então ele não estava debaixo da condenação da lei. Isso que Paulo quis dizer. Ele não quis dizer que não precisava obedecer mais à lei. Isso ele não disse. Tanto que em outros lugares ele afirma que a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, fica muito claro, não pode ter contradição. No 21, aos que sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Aqui está um tanto confuso, mas é simples. Aos que sem lei, os gentios que não tinham os mandamentos, não tinham nem a lei cerimonial, não tinham nada, etc. E assim ele ia lá com eles, mas ele cuidava, ele falou aqui, muito embora ele permanecesse debaixo da lei de Cristo. E qual é a lei de Cristo? A mesma da lei de Deus. Amar o próximo como a si mesmo, ou seja, amar aos outros como eu vos amei. Vamos ver na parte um pouco mais adiante. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de ganhar, de todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Eu vi esses tempos, vi uma notícia, que uma igreja, não nossa, lá em Manaus, está fazendo jogos de UFC, eu acho que é UFC. Bom, aquelas lutas de boxe, que eu nunca assisto, faço questão de dizer. E ninguém deve assistir. Então tem o culto, e depois do culto eles arredam as cadeiras, e aí tem lutas de boxe lá dentro, e está enchendo a igreja de gente. Está enchendo a igreja. Igreja renascer. Isso é aplicação de Paulo? Foi isso que ele disse? Não. Foi uma das coisas que ele não disse. Outra que eu escutei, eu relatei no comentário escrito da lição que fiz, é que um pastor disse, olha, eu faço tudo para salvar, eu faço tudo, como Paulo. Se tiver um drogado, eu tenho que me drogar para estar com ele, eu me drogo. Eu tomo a droga que ele toma, para fazer companhia a ele. E se tiver que beber cachaça, eu bebo. Se tiver que roubar, eu roubo. É isso que Paulo quis dizer? Gente, numa só palavra, dá para resumir tudo o que Paulo quis dizer. Sabe que palavra é essa? Empatia. Empatia. Ou seja, sentir como o outro sente. Entender o outro. Compreender o outro. Compreender os erros do outro. Os acertos do outro. É isso que Paulo quis dizer. Nivelar-se com os outros. Mas não pecar como os outros pecam. Aqui vamos para a parte de quarta-feira. Então, aqui está a empatia, cumprindo a lei de Cristo. O que é a lei de Cristo? Aqui, resumindo, devemos corrigir com brandura, como Cristo corrigir com brandura. Isso está em Gálatas 6, 1 a 5. Levar as cargas uns dos outros, como Cristo levou. Seguir as instruções de Deus, ser humildes. Ora, assim foi que Ele nos amou. No extremo, Ele morreu por nós, como já dissemos.
Então aqui tem uma coisa que precisamos chamar muita atenção, precisamos cuidar, muito cuidado, né? Então na lição diz aqui, seja revelada em documentos escritos ou na natureza. A lei de Deus mostra a sua vontade para toda pessoa capaz de entendê-la, compreendê-la, né? Temos que ter muito cuidado com a lei da natureza. Porque pela natureza Darwin inventou o evolucionismo, não é? Eu vejo muito na natureza animais brigando ferozmente, né? Esses dias deu uma briga de cachorro aqui na frente de casa, mas se pegaram feio, né? E às vezes de madrugada vem os gatos brigando. As pombas ali mas estão brigando. Então, a plataforma onde tem alimento, as pombas brigam. O símbolo da paz briga feio. A natureza briga. Então, mas tem leis na natureza que são excelentes. Nós temos que cuidar, né? A natureza degenerou após o pecado. Então nem tudo da natureza nos serve para entender Deus. Mas tudo na natureza serve para ou entender Deus ou entender as consequências do pecado. Isso sim, né? Então, aqui na quinta-feira, lei e julgamento. Gente, não existe julgamento sem lei. Não pode. Não dá para entender uma coisa dessa. Vai haver um julgamento. E Jesus julga de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus e a vontade de Jesus são a mesma. E Deus faz julgamento por intermédio de Jesus. No fundo, os dois estão juntos. Porque a lei, resumindo bem a lei, dá para transformar numa expressão simples. É o caráter de Deus. Ou, em outras palavras, é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós amemos uns aos outros e que vivamos felizes. Esta é a vontade de Deus, não é? Então a lei tem duas funções, né? Como já dissemos outra vez. É proteger quem obedece e condenar quem desobedece. E a graça não tem função de condenar. Mas a graça tem função de perdoar. Ou seja, a graça, ela faz o que a lei exige. A lei exige a morte. E a graça, ela contempla a exigência da lei. Jesus morreu. Então a lei diz, bom, então, se pela graça está perdoado, eu também não te condeno. Não é? E esse é o julgamento. É muito simples. Na verdade, quem se salva ou quem se condena somos nós mesmos. Em outras palavras, nós é que temos a decisão de nos salvar ou de nos condenar à morte. E Deus simplesmente concorda com a nossa decisão. Pela fé, podemos adquirir, com a graça de Jesus Cristo, o perdão do pecado e, portanto, a libertação da condenação. Mas, se não quisermos, podemos simplesmente continuar desobedecendo e estaremos condenados, né? Vamos para a próxima semana, semana 9, estudar bem a lição. Vou fazer aqui uma conclamação. Cristo, a lei e o Evangelho. Muito interessante. Já estudei. Muito interessante mesmo. Isso aqui é muito profundo, não é? Ó Senhor Deus, ajude-nos a entendermos a Tua lei, a lei de Cristo, e a praticarmos. Porque assim todos nós viveremos melhor. E, pela graça do Senhor Jesus Cristo, seremos salvos para ter o privilégio de, pela lei, obedecendo-a, depois de sermos salvos, obedecendo-a, viver eternamente em plena e total felicidade. E esta é a vontade de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau. E até o próximo estudo. Eu já estou me preparando a lição 9. Tá certo?